Recentemente eu criei uma rotina nova para minha manhã. E eu fiz isso porque eu queria que a minha manhã fosse mais produtiva, eu queria acordar mais cedo, eu queria me sentir melhor de manhã. Então, baseado em hábitos bons, que eu sei que funcionam de fato, eu criei uma rotina nova. E eu acho que ela está muito interessante e você não se arrependeria de seguir ela. Então eu vou passar ela para você aqui. E dentro disso eu quero falar sobre outras coisas também. Então, basicamente, eu tô tentando acordar mais cedo, tô tentando dormir mais cedo também. Eu tô acordando por volta das 8 e pouquinho da manhã. Pra mim tá sendo bem difícil acordar mais cedo, é uma coisa que eu tô testando, é uma coisa que eu tô incrementando ainda na minha rotina, sabe? Então, basicamente, eu acordo, eu faço uma meditação por cerca de 10 minutos. Antes era uma coisa difícil que eu não conseguia parar e ficar 10 minutos sem fazer nada, só prestando atenção na minha respiração, porque é um pouco desconfortável fazer isso, mas com o tempo você acaba se acostumando. Depois disso eu vou e tomo um banho gelado, eu tento ficar o máximo de tempo possível debaixo do chuveiro e eu tento tomar aquele meio que choque quando você sai do quente e entra no chuveiro frio. Pra mim tá sendo uma coisa muito boa que tá ajudando a recuperar o meu foco, porque quando a gente fica um tempo meditando, a gente está focando na nossa respiração, a gente está focando em em prestar atenção nas sensações e prestar atenção na nossa respiração, sabe? Então meio que é uma forma boa de recuperar o foco que a gente acaba perdendo por ficar tanto tempo em redes sociais e por ficar tanto tempo na tela diariamente, né? Que é uma coisa que muita gente faz, que todo mundo faz, por muitas horas do dia. Então eu incrementei, eu criei essa rotina de manhã para que eu pudesse ter manhãs mais em paz, vamos dizer assim, para que eu não acorde logo e vá mexer no celular, para que eu não acorde e logo entre no Instagram e já comece a scrollar e ficar uma hora ou mais jogando fora essa manhã, sim, vendo vídeos que não vão me levar a lugar nenhum, que acabam fritando meus receptores de dopamina. Bom, depois disso eu gosto de fazer algumas anotações. Eu gosto de fazer algumas anotações no meu caderno, que basicamente eu escrevo como eu estou me sentindo, eu escrevo o que eu gostaria de fazer, eu escrevo que a minha manhã ela vai ser boa, eu escrevo que o meu dia vai ser bom. E eu faço esse exercício de agradecer algumas coisas, porque eu sinto que isso ajuda muito na minha saúde mental, isso ajuda a me sentir mais feliz durante o dia, isso ajuda a me sentir feliz logo de manhã. Essas coisas são desafios, porque é difícil dizer todos os dias com que eu tô grato hoje, sabe? Porque na maioria das vezes os dias acabam sendo iguais, a nossa rotina acaba sendo igual. E tudo isso são desafios. Acordar cedo é um desafio, tomar um banho frio de manhã é um desafio, ficar 10 minutos fazendo meditação é um desafio. Então, quando você faz todos esses desafios de manhã, parece que você se sente preparado para o resto do dia, sabe? Parece que você se sente preparado para mais desafios que virão e para falhas, que é justamente um tema que eu quero abordar nesse vídeo. Porque falhas a gente interpreta como algo ruim, a gente interpreta como algo que não deve acontecer, porque é uma falha, certo? E desde pequeno, desde que você entrou no sistema escolar, você viu a falha como algo terrível. Você viu a falha como algo que não deveria acontecer de forma alguma. Porque quando você vai para a escola e você falha na lição de casa, você é punido, você erra nos exercícios, você erra uma conta, você erra uma palavra na aula de português, você erra um cálculo de química, você erra um cálculo de física, você é punido. Você faz uma prova, você tira notas ruins, você estuda, você tira notas ruins, mesmo assim,
você é punido, você fica de recuperação, você reprova. Então o nosso sistema escolar nunca enxergou bem as falhas. Você sempre teve medo das falhas por conta disso. A falha nunca foi identificada como algo bom, como parte do processo. Não. A falha, ela sempre foi uma punição. A falha moldou sua autoimagem. A falha fez com que você ficasse com medo de dar errado. A falha fez com que você desenvolvesse ansiedade. Ansiedade na escola, ansiedade por causa das provas, ansiedade por falhar, ansiedade por não conseguir alcançar aquilo que as pessoas queriam que você alcançasse, sabe? Isso é profundo. Isso faz com que você tenha até medo de começar alguma coisa. Isso faz com que você tenha medo de tirar o seu projeto do papel, porque todo mundo tem um sonho, todo mundo tem um projeto que está no papel. Todo mundo quer se tornar alguma coisa, todo mundo quer fazer alguma coisa de valor para si mesmo e para os outros. E isso te para. Isso te faz com que você se sinta ansioso, faz com que você se sinta com medo de começar, com medo de falhar. Mas isso é uma coisa que... Mas isso é uma coisa que o sistema colocou para você. O sistema te deixou com medo de tudo isso. A escola te deixou com medo de tudo isso. Os professores te deixaram com medo de começar. Mas não falaram para você a realidade. De todos esses empreendedores de sucesso, de todas essas pessoas de sucesso que estão por aí, quantas vezes elas falharam? Quantas vezes elas tiveram que recomeçar do zero? Quantas vezes elas perderam tudo? Quantas vezes elas não deixaram de tentar? Quantas das vezes elas começaram um negócio, não deu certo, elas foram para outro, falharam um monte de vezes. E isso é uma coisa que tá meio que escondida da gente, porque a gente só vê o sucesso dessas pessoas, a gente vê como essas pessoas deram certo, como elas ficaram bem-sucedidas na vida delas, e a gente não vê quantas vezes elas falharam. Porque pra gente, a gente só não pode falhar. Porque é frustrante, a gente fica frustrado, sabe? E essa rotina minha que eu criei de manhã, obviamente que eu falhei com ela diversas vezes. Obviamente que eu falhei. Eu fiz um habit tracker, né, que é basicamente um papel que eu faço um quadriculado e eu escrevo em cima todas as coisas na rotina que eu quero incrementar. E aí eu vou colocando um xizinho pra vez que eu fiz, e quando eu não fiz eu só deixo um quadradinho em branco. Inclusive ela tá aqui em cima. Eu vou fazer um vídeo falando só dela, mas eu quero já começar a incrementar isso, eu quero já começar a colocar isso nos meus vídeos, porque é algo que você pode fazer e é algo simples. Então, quando eu faço esse hábito que eu quero colocar na minha rotina, eu coloco um xizinho. Quando eu não faço, eu só pulo. Porque isso vai me fazer pensar, putz, eu preciso fazer mais isso. Eu preciso dormir mais cedo mais vezes, eu preciso acordar cedo mais vezes, eu preciso tomar banho gelado mais vezes. Isso não vai fazer com que eu fique frustrado quando eu não faço esse hábito. Isso vai fazer com que eu pense que eu preciso fazer mais vezes ele, sabe? Então a falha, ela vai me levar ao sucesso gradativamente. E é isso que a escola não ensina. Porque a falha, ela faz parte do seu aprendizado. O fracasso em si, ele é um aprendizado. Porque quando você deixa de fazer uma coisa, você não aprende. Você está pulando parte do processo. E quando você começa e você falha, você aprende. Você sabe as coisas que você falhou da última vez, você sabe os problemas que apareceram da última vez. E você vai fazer de novo, você vai tentar de novo e tentar e tentar e tentar. E isso pode dar certo, porque você aprendeu, você tomou a falha como parte do processo
E isso foi um aprendizado. Mas o fracasso, ele é exclusivo para as pessoas que tentam. Porque quem não tenta não fracassa. E quem não tenta é obrigado a seguir o caminho que já está escrito para elas. É obrigado a seguir o padrão que já está feito. O padrão de você ir para a escola, de você terminar o ensino médio, de você nunca ter tomado decisões na vida e do nada ter que tomar a decisão de escolher qual faculdade você quer fazer, sabe? E esse é um ponto que eu gosto de falar sobre, porque às vezes eu me pergunto, será que eu fiz a faculdade certa? Será que eu precisaria ter feito a faculdade? Será que eu fiz uma escolha certa? Porque eu fiquei 5 anos fazendo faculdade, sabe? Eu fiquei 5 anos na faculdade de arquitetura e eu tô num momento da minha vida agora que tá um pouco difícil de arrumar emprego. Porque eu diria que eu tô naquele certo paradoxo. Para eu arrumar um emprego eu preciso de experiência, mas para eu ter experiência eu preciso de um emprego, entendeu? Então eu acabei meio preso nesse paradoxo. E ontem eu fiquei um pouco chateado porque eu finalmente consegui uma entrevista de emprego que era pra eu estar lá agora, inclusive. No momento que eu gravo esse vídeo era pra eu estar na minha entrevista de emprego agora. Mas acabou que eles desmarcaram a minha entrevista porque eles conseguiram alguém por recomendação e eles já deram o cargo para aquela pessoa simplesmente assim, cara. Então eu meio que fui atropelado por uma recomendação, eles nem quiseram que eu fosse lá para me escutar. Infelizmente, certas coisas a gente não tá no controle na nossa vida. Ser contratado ou ir para entrevista não tá no meu controle, que nem a minha rotina da manhã que eu posso acordar e fazer todas as coisas que eu me propus a fazer e eu vou ficar contente, eu vou ficar satisfeito, aquilo vai me dar uma gratificação por ter cumprido aquilo. Diferente disso, o emprego e a entrevista de emprego e ser contratado ou não ser contratado não tá nas minhas mãos. E isso me frustra, porque a gente enxerga isso como uma falha, sabe? E como eu estava dizendo, a gente nunca foi criado, nunca foi treinado na escola para aceitar bem as falhas. A gente nunca foi ensinado que as falhas são boas, porque às vezes aquele emprego não era para ser, às vezes vão aparecer outras oportunidades. E é por isso que eu decidi falhar aqui no YouTube agora, certo? Porque se eu não tentasse aqui, se eu não viesse aqui, eu não sei se eu vou falhar ou não, eu não sei se uma hora ou outra, cara, meu canal vai explodir, meu canal vai crescer muito em visualizações e as pessoas vão se identificar com isso. Eu não sei, eu simplesmente não sei. Mas se eu não tentasse, se eu não viesse aqui tentar, eu nunca ia saber, entendeu? Então eu posso fracassar aqui, eu posso ficar anos e anos, eu posso ficar meses, sei lá, gravando vídeo pro YouTube, gravando vídeos aqui, falando minhas experiências de vida, falando sobre meus conhecimentos, tentando ajudar as pessoas, e eu posso simplesmente fracassar. Eu não sei. Só que aqui eu não tenho nada a perder. Aqui eu só vou perder o quê? Algum tempo, sei lá, algumas horas gravando e editando. Eu não tô jogando meu dinheiro fora. Diferente da minha marca de roupa que eu tentei criar há uns anos atrás, em parceria com algumas pessoas de design na minha faculdade, que eu acabei conhecendo lá, eu fiz esse networking lá, eu acabei conhecendo essas pessoas, foi muito divertido. A gente fez ensaios fotográficos, a gente fez reuniões sobre isso, a gente estava colocando o nosso projeto fora do papel. A gente queria de fato criar uma marca de roupa, criar com vários artistas, porque tinha várias pessoas de design que manjavam de fazer estampas, tinha várias pessoas que manjavam sobre design gráfico e sobre fotografia. Então, cara, a gente reuniu todas aquelas pessoas, a gente ia pra... a gente tinha uma sala na faculdade que era exclusivamente era um estúdio de fotografia, então a gente ia lá depois da aula, a gente se reunia, a gente ficava horas planejando como ia tirar as fotos, tirando essas fotos, arrumando modelos, indo atrás de pessoas aleatórias na faculdade pra falar com elas e conhecer elas e falar, você se encaixa bem na minha marca, você seria um bom modelo, uma boa modelo para as fotografias, para usar as camisetas, para tirar as fotos. E a gente fez todo aquele trabalho
para fazer com que a nossa marca fosse para frente, para fazer com que desse certo, sabe? E, cara, foi muito divertido. A gente criou perfil no Instagram, a gente gravava vídeos, a gente tirava um tempo pra ficar de tarde na faculdade, esquematizando como a gente ia gravar os vídeos, como a gente ia tirar as fotos, como a gente ia fazer as coisas. E aquilo fazia com que a gente se sentisse super bem. Aquilo trazia uma gratificação imensa, cara, porque eu tava fazendo uma coisa que eu sempre quis fazer, com pessoas legais, com pessoas divertidas. Foi muito legal, pelo tempo que deu certo. Porém, algumas coisas fizeram com que aquilo não fosse pra frente, com que aquilo desse errado, de certa forma. Eu ainda tentei seguir sozinho por um tempo. Eu tentei fazer com que a marca fosse pra frente, sozinho aqui de dentro do meu quarto. Inclusive, eu gastei um dinheiro com isso. Eu gastei cerca de R$600, que eu sei que não é muita coisa, mas pra mim fez a diferença. E eu coloquei aquele dinheiro, eu investi aquele dinheiro na minha marca e infelizmente não deu certo. Eu gravei vídeos, eu continuei me empenhando aqui sozinho, gravando meus vídeos, tirando minhas fotos, editando, tudo sozinho, sabe? Algumas pessoas gostaram muito do projeto, falaram que iam comprar. Enfim, acabaram não comprando, acabaram não dando esse apoio que elas falaram que iam dar. Mas enfim, essas coisas acontecem, né? Isso tudo é um aprendizado. Se eu não tivesse conhecido aquelas pessoas, se eu não tivesse dado a chance de conhecer elas, dado a chance de conversar com elas, se eu não tivesse me empenhado, eu aprendi muita coisa nesse caminho. Eu aprendi sobre social media, eu aprendi sobre fotografia, eu aprendi sobre design, eu aprendi sobre estampas, eu aprendi sobre coleção, sobre marca de roupa. Eu aprendi até como conversar com pessoas aleatórias do nada. Como o famoso cold approach, certo? Que você chega em alguém que você não conhece do nada para conversar com a pessoa. Eu aprendi todas essas coisas, eu treinei todas essas coisas, eu aprendi coisas valiosas, colocando isso em prática e conhecendo essas pessoas, entendeu? Que se eu não tivesse colocado tudo isso em prática, eu não teria esse conhecimento hoje, eu não teria essa coragem. Porque às vezes tudo que falta é você vencer esse medo. Tudo que te prende é o medo de tentar, é o medo de tirar o seu projeto do papel, sabe? E às vezes você tem que ser corajoso. Mas a coragem, aí que tá. A coragem, ela não existiria sem o medo. Porque a coragem é justamente você fazer mesmo com medo. Então quando você está com medo de fazer alguma coisa, quando você está com medo de falhar, quando você está com medo de tirar o seu projeto do papel, você fica travado, sabe? E a coragem é justamente você ir mesmo com medo. Você fazer mesmo com medo. Você criar mesmo com medo. Entendeu? E a gente nunca é ensinado a fazer isso, a gente nunca é incentivado. Ninguém nunca incentiva a gente a fazer as coisas mesmo com medo. A gente aprendeu desde a infância, a gente tá nesse caminho, nesse sistema escolar que não vai ensinar a gente que falhar é bom, que falhar faz parte do processo, sabe? A gente tem que fazer uma prova e a gente tem que ir bem nessa prova, senão a gente é burro, senão a gente não sabe, senão a gente tá desencaixado do sistema, sabe? E olha quanto isso é ruim para uma criança, porque você já vai crescer tendo essa percepção da sua autoimagem, cara, que nem eu. Eu tive essa percepção da minha autoimagem de que eu era burro, de que eu nunca ia prosperar, de que eu nunca ia conseguir fazer nada por muito tempo na minha vida, porque simplesmente eu não era bom na escola, sabe? Porque eu não tirava notas boas. Mas, cara, a sua nota, ela não te define. A sua nota não vai dizer o seu futuro. O seu histórico escolar não vai dizer o seu futuro, cara. O seu histórico escolar não é quem você é. O seu histórico de faculdade, se você ficou de recuperação, se você ficou de DP, cara, dane-se, que isso não define. Isso não define quem você é. Só você pode definir quem você é. Só a sua coragem, a sua mentalidade pode definir quem você é. E isso começa na autoimagem, cara. A autoimagem é uma coisa forte. E para você desenvolver uma autoimagem boa, você tem que entender que falhar faz parte.
E se você nunca tentar, você nunca vai falhar, você nunca vai prosperar, você nunca vai aprender. Falhar é uma coisa que simplesmente faz parte. Entendeu? Então falha, tenta falhar mais. Falha o dobro do que você falha agora, entendeu? Não importa, cara. Não tem problema você falhar. Não tem problema se você estiver tentando, se você estiver com vontade de tirar os seus planos do papel, se você tiver com vontade de criar, se você tiver com vontade de começar alguma coisa, cara, falha. Não tem problema. Olha meus primeiros vídeos no canal. Olha a diferença de como eles estão agora, de como eles estavam antes. Se eu tivesse começado e falado, meus vídeos estão horríveis, eu não quero mais gravar, eu não iria me dar a liberdade de falhar mais aqui. Eu não iria ter continuado, eu não iria ter mudado a minha autoimagem e pensado, eu quero fazer isso, eu sirvo para fazer isso. Eu já me tornei um youtuber, entendeu? Eu não conseguiria ter colocado isso na minha cabeça, porque eu me dei a chance de falhar mais aqui no YouTube. Eu me dei a chance de gravar mais um vídeo ruim, olha só que legal. Porque, cara, eu sei que esse vídeo, ele pode ficar muito melhor do que ele já é. Ele pode ficar muito melhor do que ele tá ficando. Mas acontece que eu ainda não tenho a experiência suficiente, eu não falei o suficiente ainda para esse vídeo ficar perfeito. Então, quanto mais eu vir aqui, colocar minha cara a tapa aqui no YouTube e falhar, eu não vou conseguir alcançar o público, eu não vou conseguir criar um vídeo legal para vocês assistirem, entendeu? Então fale mais. Se dê mais a liberdade de falhar, se dê mais a liberdade de criar e de tentar. Porque quem não tenta não falha. Certo? Então, basicamente, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado de verdade. Eu queria pedir para você deixar um comentário. Vamos começar uma conversa aqui nos comentários, vai ser legal pra caramba. Queria pedir para você deixar o seu like e se inscreve no canal. E é isso. Valeu!